Meus irmãos, hoje pela manhã, nós falamos sobre 3 aspectos da ação do Espírito Santo, de como ele nos auxilia em nossas fraquezas, intercedendo por nós de forma contundente, de como o seu agir em nós nos fortalece e nos consola. Agora, nós trataremos de mais um aspecto da ação divina para o encorajamento, para o fortalecimento e o consolo dos filhos da aliança, a saber, da predestinação. Por isso que o tema escolhido para o sermão dessa noite é: tudo terminará bem. Peço a você que me acompanhe na exposição a partir do verso de número 28, como nós havíamos dito, na releitura desse verso que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente da minha, mas o sentido é o mesmo. Observem, meus queridos irmãos, que não há em toda a Escritura um verso que seja mais consolador do que este. Aqui, o apóstolo Paulo faz questão de usar uma linguagem direta, uma linguagem exata, uma linguagem sem chances de especulações hipotéticas, sem nenhum tipo de ambiguidade linguística ou subjetividade funcional, apesar de que muitos ainda tentam atribuir isso a esse texto. Veja, ele diz que nós sabemos, e ao dizer que nós sabemos, percebam, ele declara que não há nenhum tipo de subjetividade nisso aqui que ele está nos falando, nisso aqui que Deus está nos revelando. Paulo afirma: nós sabemos. Todavia, nós devemos nos lembrar que esse saber que ele se refere aqui não é um conhecimento, não é um saber inato ao ser humano, mas é um saber que foi adquirido de alguém. Observe que o verbo que ele usa aqui nos traz a ideia de que se trata de um saber, ou melhor, de um conhecimento que foi adquirido por meio da reflexão, por meio do pensamento, por meio da revelação. Sendo assim, não se trata de algo que você imaginou, não se trata de algo que você sentiu, de algo que você experimentou. Nem sequer se trata de algo que foi de maneira sobrenatural, colocado na sua mente, mas de algo que lhe foi revelado, de algo que lhe foi ensinado, de algo que lhe foi entregue. E por isso você sabe. E sabe por quê, meus irmãos? Exatamente porque aquilo que sentimos é subjetivo, é volátil, muda, varia, se transforma. Tem gente que acorda com um nó no peito, acorda com uma angústia tremenda, acha que vai morrer até. E então fica a se perguntar: será que eu sou eleito? Ou será que eu não sou eleito? Será que eu sou salvo? Ou será que eu não sou salvo? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que ele se importa comigo mesmo? Veja, atitudes emocionais. Parece que nós precisamos sentir algo dentro de nós, parece que é necessário que nós passemos a chorar, que nós passemos a demonstrar, a derramar lágrimas, para saber se Deus nos ama ou não, e não é isso, não é esse tipo de padrão de verdade, de revelação que Deus nos dá. O que nos colocam essas dúvidas são as nossas emoções, meus irmãos. No entanto, aquilo que efetivamente você aprende, no entanto, aquilo que efetivamente lhe é ensinado e você conhece, não muda. Você quer um exemplo disso? Quem é mãe aqui sabe do que eu estou dizendo. A mãe carregou a criança 9 meses no seu ventre. Viu ele nascer. Cuidou, educou, alimentou.
E ele pode passar 10 anos, 15 anos longe de você, que no dia que você se encontrar com ele, você sabe que ele é seu filho, é sua filha. Essa verdade não muda. Esteja você feliz, esteja você infeliz, esteja você doente ou não. Nada pode negar a você que ele ou ela são seus filhos. E a verdade de Deus também é assim, irmãos. A verdade de Deus não se altera de acordo com nossas emoções, apesar de que tem muitos que vivem assim. Tem muitos que vivem assim, tem muitos que ainda dizem assim, eu ouvi falar disso, mas Deus ainda não falou no meu coração que era assim. Como assim Deus não falou no seu coração? O que ele quer dizer é porque ele não sentiu algo, ele não sentiu um arrepio, ele não chorou, não satisfez os desejos. A verdade de Deus não se altera com as nossas emoções. A palavra é como aquele que a pronuncia, imutável. Por isso, Paulo afirma, nós sabemos. Veja aí o que ele diz, sabemos que todas as coisas. Nós não cogitamos, irmãos, nós não sentimos, irmãos, nós sabemos. E aquilo que você sabe que é verdade, não muda. Quer chova ou faça sol. Quer seja dia ou noite. Quer esteja no vale ou no monte. Quer haja saúde ou doença. Quer você esteja no leito de uma UTI ou em um belo resort de férias. Você sabe, não muda. Mas aí vem a pergunta, né? O que nós sabemos? O que é que Paulo está dizendo que nós, os filhos de Deus, os filhos da aliança, sabemos? Qual é a resposta? Veja aí o que ele diz. Que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Que verdade, irmãos! Que verdade maravilhosa! Esse texto está nos ensinando que não estamos à toa na vida, como cantou Chico Buarque, mas que Deus tem um plano nas nossas vidas, há um propósito, e diz mais, diz que esse plano, esse propósito é eterno, é perfeito e é vitorioso, porque Deus está no controle de todas as coisas, inclusive no controle da sua história. Pois o nosso Deus, o Deus do pacto, sustenta, dispõe e governa todas as coisas, todas as criaturas, todas as ações, da menor à maior. E ele faz isso pelo livre e imutável conselho de sua própria vontade, que é sempre justa, santa e boa. Veja, esse texto está nos dizendo que você pode então descansar, que você pode ter paz, ainda que circunstâncias adversas venham sobre você. E nós sabemos que nada acontece por acaso. E por que nada acontece por acaso? Porque tudo tem um propósito soberanamente administrado por meio da providência divina. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todavia, é preciso ressaltar que Paulo não está dizendo que tudo que acontece na sua vida, por conta disso que ele está afirmando aqui, é só coisa boa. Porque afinal, meus irmãos, nós vivemos em um mundo caído. Logo, nós estamos sujeitos às coisas perversas, mas violentas e injustas.
Observe que Paulo já deixou claro que todos nós que fomos feitos filhos de Deus, que nascemos do Espírito, enfrentamos crises, enfrentamos tempestades, enfrentamos tribulações, problemas na família, problemas no nosso trabalho, problemas na igreja, problemas dentro de nós mesmos. Você perde o emprego, você bate o carro, você fica doente, você peca. No entanto, se você ama a Deus, verá que todas essas circunstâncias adversas, sombrias e muitas vezes tenebrosas, são como peças de tapeçaria. Sabe, como um mosaico? No início a gente olha e não consegue definir o que é que está sendo formado ali. Mas quando a obra está pronta, nós podemos contemplar, compreender a beleza e o refinamento de uma grandiosa obra. Isso me lembra de José. Enquanto governador do Egito, ele manda que levem o seu irmão, Benjamim, até ele. E aí Jacó, quando escuta essa exigência do governador do Egito, até então ele ainda não sabia que se tratava de José, Jacó vai se queixar com Deus. Ele vai dizer: tendes me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, ainda queres levar Benjamim? Todas estas coisas me sobrevêm. Não é assim que nós agimos muitas vezes? Por que isso foi acontecer comigo? Logo comigo. Mas não basta ter acontecido isso, tem que acontecer mais isso outro. Veja, Jacó não sabia que havia um plano glorioso por trás de tudo que vinha acontecendo em sua vida. Ele não conseguia enxergar que havia uma providência maravilhosa que faria sua aflição e o seu sofrimento chegarem ao fim, e que logo adiante ele saberia que seu filho José não havia morrido, que seu filho Benjamim não lhe seria tirado e que o nome de sua família seria exaltado no Egito e no mundo. Meus irmãos, talvez aquilo que vocês lamentam como sendo a maior dor de sua alma hoje, como o maior problema de sua casa, de sua família, seja amanhã a razão de grande alegria da sua alma e motivo de louvor a Deus. Por quê, queridos? Porque nós sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Sabe qual é o problema? É porque a nossa visão é muito limitada. Nosso campo de visão é muito curto. Nós só enxergamos um palmo na frente do nosso nariz. Mas Deus enxerga muito mais, irmãos. Deus enxerga muito mais. Ele enxerga no escuro, Ele enxerga o ontem, Ele enxerga o hoje, Ele enxerga o amanhã. Ele sabe de todas as coisas. E não somente isso, Ele trabalha por nós, e não contra nós. É a nosso favor e para o nosso bem. Sabemos disso. E por isso, devemos confiar nisso. Sabe por quê? Veja aí o que diz o verso 29, por favor. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Na sua versão, talvez esteja, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui observe que o apóstolo Paulo nos introduz ao eterno conselho de Deus concernente ao seu povo.
e trata de vários aspectos deste conselho divino. Veja, ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu. Meus irmãos, essa expressão, assim como a própria predestinação, tem sido alvo ao longo da história, de várias interpretações. No entanto, cremos que a palavra de Deus é inerrante, ela é a verdade. Logo, não pode haver múltiplas interpretações e todas estarem corretas ao mesmo tempo. Certamente apenas uma estará correta e as demais não. Muitos têm defendido a tese de que essa expressão, aos que de antemão conheceu, diz respeito a uma previsão divina, entenda, uma previsão divina a respeito da fé. Qual é a ideia? A ideia é que essa expressão diz respeito a um fato de que Deus conheceu previamente aqueles homens e mulheres que creriam no seu Filho. E ao conhecer quem creria por meio da fé que exerceram, então Deus os predestina para a salvação. Ora, veja, em conformidade com essa interpretação, a doutrina da predestinação passa então a ser concebida como algo condicionado à previsão da fé. E nós falamos isso na introdução do sermão dessa manhã. No entanto, observe que, ainda que concordássemos com a premissa, ou com o conceito de que essa expressão de antemão conheceu, refere-se a um conhecimento prévio, isso não anularia o real sentido da predestinação. Porque o erro não está na premissa do fato de Deus conhecer ou conhecer previamente ou prever quem creria ou não creria em Jesus Cristo. A premissa, o erro não está nessa premissa. O erro está no que essa premissa vai desembocar. Que é a questão de achar que a predestinação está ligada ao quê? Ao exercício da fé do homem. Ora, de fato, Deus prevê a fé. Deus prevê que tudo que vai acontecer. Mas você quer ver como essa ideia é frágil? De que a predestinação se baseia na ideia do homem exercer fé? De onde vem essa fé que ele exerce? Qual a raiz? Qual é o fundamento dela? Entendem, irmãos? Por isso esse conhecimento não pode ser uma mera presciência. Esse conhecimento que o apóstolo Paulo fala aqui, aos que de antemão conheceu, esse conhecimento aqui não se trata de uma mera presciência. Trata-se, no entanto, da adoção, daquilo que nos diferencia daqueles que são réprobos. Meus irmãos, entendam, a palavra conhecimento nas Escrituras, ela tem um significado mais amplo do que o simples ato cognitivo. Esse termo é usado em um sentido do ato de amar, de considerar com afeto. É um tipo de conhecimento que carrega um deleite, um prazer, uma afeição por alguém próximo, em detrimento daquele que é desconhecido. Em Amós 3:2, por favor. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 3, verso número 2. Em Amós 3:2, Deus diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Perceba que isso não significa que Deus ignorava tudo que estava acontecendo na Babilônia, tudo que estava acontecendo no Egito.
Não, nós sabemos que Deus conhece todas as coisas. Mas que esse conhecimento que ele fala aqui, que Paulo fala aqui, e que Amós falou lá, e que em outros textos da Escritura também Deus fala e Deus usou, e o Espírito Santo inspirou para que escrevessem dessa forma, esse conhecimento, ele é afetivo. É um conhecimento que está ligado a um amor paternal, a um amor pactual com o seu povo eleito. Logo, quando Paulo diz que aos que de antemão conheceu, ele está dizendo aqueles sobre os quais Deus amou desde a eternidade e estabeleceu um relacionamento. Por isso ele os predestinou para si. Veja, esse conhecimento é inseparável de seu amor. E por sua vez, da seleção e de sua aprovação. Essa é a razão pela qual Cristo, embora onisciente, pois Ele é Deus, vai dizer no dia do juízo aos réprobos. O que Jesus vai dizer, meus irmãos? Mateus 7:23, ele vai olhar para ele e vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Ora, Deus sabe de todas as coisas. O que ele quer dizer com esse conhecimento? É um conhecimento que está atrelado ao amor de um pai para com seus filhos. De um Deus que toma um povo para si e que os adota como filhos. Sendo assim, veja, esse conhecimento prévio não diz respeito ao conhecimento da fé que tivemos ou da fé que exerceríamos, mas diz respeito para a fé que Ele mesmo nos daria para que a exercêssemos. Entende? Esse conhecimento prévio não diz respeito ao conhecimento da fé que tivemos ou da fé que exerceríamos, mas para a fé que Ele mesmo nos daria para que a exercêssemos. Como então bem disse Paulo, veja aí, volte um pouquinho aí, veja aí o verso de número 29. Como bem disse ele, para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Veja, o amor de Deus não é uma emoção passiva, mas trata-se de uma volição ativa, que se encaminha resolutamente para nada menos que o mais sublime alvo para seus filhos adotivos: a conformidade com a imagem do seu Filho unigênito. Fomos eleitos e predestinados para sermos filhos de Deus. Paulo, ao escrever isso, meus irmãos, tinha em mente a conformidade com Cristo. Conformidade essa que se concretizará quando os eleitos forem glorificados juntamente com o unigênito de Deus. Quando nós formos aperfeiçoados e recebermos a completa e final conformidade com a glória ressurreta. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15, por favor, e verso 49. Veja aí. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, veja aí o que diz o verso 49. Diz assim: e assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora avance, vai lá para 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 18. 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 18. Veja aí. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor.
Meus irmãos, que maravilhoso destino Deus separou para mim e para vocês. Que maravilhoso destino Deus separou para aqueles que Ele de antemão conheceu, que Ele de antemão amou, que Ele de antemão separou para fazer deles seus filhos. O que pode suplantar isso, irmãos? Qual é a dor? Qual é a perseguição? Qual é a doença? Qual é a fraqueza ou a ignorância capaz de frustrar tamanha expectativa daqueles que o amam? É por isso que ele diz no verso 23 que a criação e também nós gememos em nós mesmos, esperando a adoção, o saber, a redenção de nosso corpo. Ele diz no verso 19, a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. A expectativa da revelação dos filhos de Deus, da transformação completa e final à conformidade do unigênito, bendito e louvado pelos séculos dos séculos. Abra sua Bíblia aí mais uma vez em Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Verso 21. Veja, Deus diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Meus irmãos, observem que essa realidade não é algo distante de nós hoje. Já vivenciamos o processo de transformação ou de conformação a Jesus Cristo. Ele que é o primogênito de muitos irmãos. Veja aí, ele diz, verso 29, para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Observe que essas palavras especificam o alvo final da conformidade mencionada antes. Que não se trata da nossa glorificação. Na verdade, a nossa glorificação e conformidade final ressaltam o objetivo final e supremo. Que é quem? Jesus Cristo. A ênfase no primogênito de Deus. Como bem observou um erudito chamado Maia, ele diz, Paulo contempla a Cristo como o único a quem o decreto divino alude como seu alvo final. Por isso o termo primogênito, para refletir a prioridade e a supremacia de Cristo. Como é que Paulo diz acerca de Cristo lá em Colossenses? Colossenses 1, verso 15. Imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. No verso 18, ainda de Colossenses, ele diz o quê? Ele é a cabeça do corpo. Quem é o corpo, irmãos? A igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Primazia. Hebreus 1:6, ele diz, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, todos os anjos de Deus o adorem. Apocalipse 1:5,
O Senhor vai dizer: Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Torna-se ainda mais digno de atenção, meus irmãos, o fato de que, ao ser contemplada essa filiação tão singular e eterna no título de filho, bem como a prioridade e a supremacia de Cristo na designação primogênito, o povo de Deus é classificado então como irmãos de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nesse detalhe? Como nós vimos hoje pela manhã, você que é fraco, cheio de defeitos, pecador, é adotado por Deus. Mas não é um filho adotado em que há uma diferença. Não, o próprio Deus nos chama de quê? Irmãos de Cristo. Que honra, irmãos! E que verdade impactante e maravilhosa para nós. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Por favor, abra aí Hebreus, capítulo 2. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 2, por favor, versos 11 e 12, vejam. Diz: porque tanto o que santifica, presta atenção, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da igreja cantar-te-ei louvores. Só. Às vezes a gente está louvando a Deus aqui, cantando um salmo. Detalhe, Jesus não cantava hino, Jesus cantava os salmos. E aí tem gente que canta assim. A Bíblia diz que Ele está conosco. O que é que Ele diz? Junto com os seus irmãos. O que é que Ele diz? Louvar-te. Ele canta, Ele adora juntamente conosco. Que honra, irmãos. Que privilégio. Declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E por isso, meus irmãos, que nada pode se comparar ao que Deus nos tem reservado por Cristo. Lembra que Paulo diz isso? Versos antes? Nada se compara. Veja aí, volte aí um pouco. Ele diz: verso 18: porque considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em quem, irmãos? Nada, irmãos. É por isso que nós falamos tanto que nesse texto aqui tem marcos que o apóstolo Paulo estabelece. Colunas que ele estabelece para que nos nossos momentos de aflição nós não caiamos em desespero ou em coisas piores. Porque apesar de todo o nosso sofrimento, das decepções, das perseguições, dos problemas, quando a gente olha para essa realidade, nada pode abafar, minimizar, suplantar.
por isso achamos consolo e conforto. E como eu disse, isso não é algo futuro, irmãos. Não, de jeito nenhum. Nós já podemos desfrutar disso agora. Dessa incomparável graça. Você quer ver isso? Veja aí o que ele diz no verso número 30. Além disso, aos que ele predestinou, a este também os chamou. E aos que ele chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Percebam aí que tudo é um ato exclusivamente de Deus. É Ele quem chama, é Ele quem predestina, é Ele quem justifica, é Ele quem glorifica. Ora, nos 2 versos anteriores, nós falamos acerca do eterno e do pré-temporal conselho de Deus. Nós vimos que o propósito do verso 28 é explicado no verso 29, em termos de conhecimento prévio e predestinação. O verso 30 agora nos leva, então, à esfera do tempo e indica as ações pelas quais o eterno conselho de Deus é trazido ao verdadeiro gozo pelos seus filhos. E 3 atos são mencionados aqui, e que hoje certamente não dá para nós explorarmos esses 3 atos. Nós vamos explorá-los no próximo domingo. Mas perceba que há um vínculo indivisível entre esses 3 atos e os 2 elementos do eterno conselho de Deus. Observe que se formam 5 elementos coextensivos. John Murray diz que não pode haver um sem o outro. Que esses 3 elementos, o chamado, a justificação e a glorificação, eles fluem em consequência do conselho eterno, particularmente da predestinação. Porque há uma sequência aqui, irmãos. O chamado, a justificação e a glorificação são apresentados aqui como atos exclusivos de Deus e sequencial. Ele chama, ele justifica e ele glorifica. Mas antes ele conhece e predestina. 5 atos. Conheço, predestino, chamo, justifico, glorifico. Por razões óbvias, então, devemos inferir que a sequência seguida aqui por Paulo representa uma ordem certa na aplicação da redenção. 3 elementos que, na qualidade de eventos centrais da nossa salvação, servem ao propósito do apóstolo em delinear o plano divino de salvação a partir de sua fonte, no amor de Deus, até a sua consumação na glorificação dos filhos de Deus. A glorificação, meus irmãos, diferentemente da chamada, ou melhor, do chamado e da justificação, pertence ao futuro. Não seria possível, nesse contexto, considerá-la como outra coisa, além da plenitude do processo de salvação. Ainda que o termo esteja num tempo passado, mas é porque Paulo usa de uma forma verbal que nós chamamos de proléptica, para dar a certeza da sua realização. Veja que, ao encorajar e apoiar o povo de Deus nos seus sofrimentos, nas suas adversidades, nos seus gemidos, nas suas fraquezas, o apóstolo Paulo atinge então a sua conclusão triunfal. Ele mostra como a presente peregrinação do povo de Deus se ajusta a seu devido lugar naquele determinado e imbatível plano de Deus. Limitado a 2 elementos: soberano amor e decreto eterno.
Quando pela fé o povo de Deus apreende este panorama que se estende do amor de Deus antes dos tempos eternos até o grande final do processo de redenção. Quando nós apreendemos isso, irmãos, veja, os sofrimentos do tempo presente são encarados então em sua verdadeira perspectiva, visto tão somente como meras circunstâncias da peregrinação. Porque os nossos olhos estão voltados para a glória a ser revelada. Uma glória tão imensa que as tribulações do presente não podem se comparar. Que os problemas e as aflições que enfrentamos aqui não podem ofuscar. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar.